Frente Nacional de Prefeitos defende a retirada do ISS das propostas de reforma tributária. Reportagem de Vitória Abel. Municípios representados pela Frente Nacional de Prefeitos defendem a retirada do ISS, o Imposto sobre Serviços, das propostas de reforma tributária que são debatidas no Congresso Nacional. A PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que irá substituir 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e o municipal ISS. Os prefeitos defendem a importância de uma reforma para a simplificação das taxas, mas argumentam que a centralização do ISS poderia causar uma perda de receita para as cidades. O grupo também aponta que o ISS é o tributo que mais cresce em arrecadação no país. Segundo o levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, o imposto corresponde hoje a quase 8% da carga tributária nacional, um aumento de mais de 30% de contribuição em relação ao início dos anos 2000. Para a FNP, o aumento da arrecadação vem acompanhando o desenvolvimento do setor de serviços, que cresceu cerca de 55% em 17 anos. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, do PSB, afirma que a retirada do ISS da reforma preserva a autonomia dos municípios na gestão dos recursos. O ISS é um imposto que se mostra o imposto do futuro. E do jeito que eles estão fazendo as contas, eles não estão levando em consideração isso. Eles estão apenas pondo em valor presente, mas é um imposto progressivo, ele tende a se tornar um imposto cada vez mais forte. Em cidades maiores como São Paulo, o ISS é responsável por cerca de 26% da receita corrente, fatia considerada importante no pagamento de gastos na área da saúde e educação, por exemplo. Hoje, o arrecadado com ISS pelos municípios fica integralmente nos cofres das prefeituras. A coordenadora do curso de Economia do INSPER, Juliana Inhas, afirma que nos moldes da reforma proposta no Congresso, os municípios que dependem do ISS podem perder receita no momento de repasse desses recursos. Provavelmente eles teriam aí uma diminuição de renda. Hoje o ISS vai totalmente para os municípios, eles já não teriam esse tributo ainda em integralidade. Poderia ser um grande problema. Esse recurso que vai ser centralizado na esfera federal, ele vai ter que começar a voltar e vai ter que ser redistribuído. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Nós vamos ter a necessidade de criar mecanismos de compensação e tempos de transição para que essa reforma se viabilize sem fazer com que as economias municipais já tão fragilizadas sejam ainda mais fragilizadas. A proposta que hoje tramita na Câmara do deputado Baleia Rossi, do MDB, propõe um repasse de arrecadação para os municípios de acordo com o tamanho populacional e a geração de riqueza da cidade. Para Baleia Rossi, o impacto positivo causado pela reforma tributária na economia pode gerar um ganho aos municípios além do esperado. Ao longo dos próximos 10 anos, a perspectiva e os estudos que os especialistas têm garantem que não haverá perdedor. Nós teremos todos os entes da federação ganhando e os setores muito mais e o principal, a geração de empregos e renda, que é o grande desafio. A PEC 45 de reforma tributária está hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com a previsão de votação para outubro desse ano. O texto tem o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia.